Boa tarde, tudo bem? Vamos a mais uma leiturazinha da Bíblia e uma compreensão dela e a utilização no nosso dia a dia. Hoje nós vamos para Gênesis 37, né? Eu vou só ler 2 versículos. Gênesis fala, na verdade, da geração de Jacó, né? Que morava, já veio para Canaã, porque onde teria uma terra mais frutífera, mais abundante para abrigar sua nova geração. Mas esse capítulo 37 de Gênesis fala exclusivamente de um dos seus filhos, né, de José. Eu acho que muitos já ouviram essa historinha. Eu vou fazer um pequeno resumo e colocá-la no nosso dia a dia, porque tem um excelente exemplo aí, vários exemplos, por sinais, que a gente pode tirar grande proveito dessa história. Eu vou ler o versículo 3 e o versículo 4, que fala sobre José. Jacó amava José mais que todos os seus filhos, porque o tinha tido em sua velhice, e lhe fez uma túnica de diversas cores. E vendo os seus irmãos que seu pai o amava mais que todos eles, aborrecia-no e não falavam com ele. José foi, na verdade, Jacó tinha 2 esposas, né? Lia e Raquel. Lia tinha dado 10 filhos, 9 filhos, eu acho, a Jacó. E Raquel não podia ter filhos. Depois teve ele mais Jeremias, né? Teve José e Jeremias. Jacó pressentia que em José tinha uma grande realização futura, tinha um futuro promissor. Ele pressentia, ele não sabia como, mas ele sabia. E sentia por ele uma grande afeição. Talvez pelo fato de já ter tido ele em um período de uma vasta sabedoria, né, de um conhecimento real dos ensinamentos de Cristo, de viver em Cristo. Ele tinha gostava muito de José. Seus irmãos não aceitavam essa preferência. E quando Jacó deu para José esse casaco colorido, né? Porque na verdade era para ser para um dos primogênitos, filho de Lia, e ele acabou dando para Jacó, né? E eles se sentiram muito ofendidos, mas não foi só o primogênito de Lia que se sentiu. Todos eles, né? Todos eles já se sentiam muito enciumados, né? Com ciúmes de José. Em um determinado dia, José contou a eles um sonho que teve, né? Que todos eles eram feixe de lenha e que ele estava no centro desse feixe de lenha, né? Ele também era um dos feixes, e os 10 feixes que representava cada irmão se curvava para ele. E contou também que o sol que representava o pai, né? Ele não sabia, na verdade, mas a simbologia de Gênesis fala sobre isso. O sol que representava ali o pai, a lua que representava a mãe, e as estrelas que não têm especificação também se curvavam sobre José. Os irmãos, quando ouviram isso de José, ficaram indignados. Quer dizer que nós vamos nos ajoelhar a seus pés? Vamos nos curvar a vocês? O pai repreendeu, Jacó repreendeu. Quer dizer que eu, que sou seu pai, e sua mãe também vamos nos propor a isso, a nos dobrar para você? Mas no fundo Jacó sabia que alguma coisa tinha nesse sonho, né? Que tinha uma revelação divina através desses sonhos. Os irmãos inconformados não aceitavam isso e ficaram mais invejosos ainda de José ter tido um sonho tão que poderia até se tornar verdade, né? Eles não imaginavam o que seria, mas achavam que José era agraciado.
Em determinado dia, eles estavam trabalhando com as ovelhas e José foi levar suprimentos para ele, alimentação. E eles tinham feito uma armadilha para José. Né? Eles tinham feito com que José, a pretensão era matá-lo. Mas um dos irmãos disse, não vamos matá-lo, vamos jogar no poço. E esse irmão tinha a intenção de depois resgatá-lo. Mas os outros já tinham se arquitetado e tinham vendido José como escravo. Quando esse irmão, que tinha um coração mais bondoso, foi buscar José, ele já estava, né, nas mãos dos vendedores de escravos, que naquela época era muito comum, né? Então, José passou por muitas tribulações durante esse período, mas nunca, em nenhum momento, ele perdeu a fé. Em nenhum momento ele se indignou. Em nenhum momento ele se revoltou contra os irmãos. Ele se sentiu, sim, magoado pelo fato dos irmãos terem feito essa traição por ele, que ele nem sabia por que motivo, né? Então, José era muito ingênuo, então tinha aquela ingenuidade, né, que as pessoas boas têm, de confiar em todos e ter aquela alegria de partilhar tudo com todos. E ele, então, passou por muitas tribulações. E Deus deu um dom a ele, o dom da revelação dos sonhos. Então, um determinado dia, enquanto ele revelou, ele ganhou muita simpatia. Ele foi vendido para o guarda, né, o chefe da guarda do faraó, e ele teve muita simpatia por ele, né? Teve muita simpatia. E aí acabou que, como José era muito caprichoso, era muito respeitoso, era muito assim humilde, ele acabou ganhando um cargo dentro de casa, né, do chefe dos guardas. E a partir do momento que Jacó passou a frequentar, né, a ficar mais inteirado dentro da casa, né, fazendo atribulações, coisas que o capitão da guarda do faraó permitia pela confiança que tinha em José, porque José passava essa confiança para ele, além da responsabilidade, do compromisso com o trabalho. A esposa do capitão, que se chamava Potifar, né? O capitão se chamava Potifar, teve um grande interesse quando viu José, né? Pela beleza de José, se sentiu muito atraída por José e ficou a todo momento tentando José. Mas José era um homem de palavra, né? Era um homem digno de confiança. Então, recusou todas as vezes que a esposa de Potifar foi lá seduzir ele, e ele fugia sempre. Ela ficou muito ficou com muita raiva dessa situação, né? Dessa fuga, porque era uma mulher bonita, de poder, e estava sendo rejeitada por um simples escravo. Ela não aceitou isso com bons olhos. E mentiu para o esposo, mentiu para Potifar, dizendo que foi, né, que foi desrespeitada por ele, que teve coisas piores, que aconteceu coisas piores, que foi estrupada e coisa e tal. José contou toda a história, que não omitiu, não jogou a culpa sobre ela, porque não era do perfil dele fazer isso. Mas falou para Potifar que não iria fazer essa traição com ele. Ainda mais depois de todas as oportunidades que Potifar tinha passado para ele. E aí Potifar, em vez de matá-lo, o que ela não gostou, porque ela queria que José fosse morto, mas ele não o matou. Ele simplesmente colocou ele na prisão, mas para satisfazer a ela. Na prisão, ele também teve boas referências
né, das pessoas, e acabou ficando no controle dos que estavam lá presos, né? Ele teve também uma mudança de cargo, passou a ficar lá, né, ajudando com os presos, no comando dos presos, junto com a guarda. E em um desses dias ele desvendou 2 sonhos para 2 prisioneiros que faziam parte que estavam na dúvida, né, de quem era realmente desses 2 prisioneiros que faziam parte de onde o capitão vivia, que vivia na casa, os cozinheiros, e um deles era culpado. E José realmente denunciou, né, através dos sonhos, qual era o culpado e qual era o inocente. Tanto que o inocente voltou para trabalhar lá e o culpado foi enforcado. Em determinado dia, o faraó, né, teve um sonho e chamou a sua equipe de estudiosos, dos grandes homens sábios que trabalhavam para ele, para decifrar esse sonho, e ninguém conseguiu decifrar. Foi quando o cozinheiro, que tinha prometido, inclusive, que ia ajudar José, mas não ajudou, esqueceu, lembrou que José tinha decifrado o sonho e que o sonho tinha sido um sonho verídico, né, que tinha absolvido ele, e falou para o faraó. O faraó mandou chamar José, e José identificou o sonho como sendo 7 anos de abundância e 7 anos de escassez no reino do faraó. E ainda deu a solução para esse problema. E realmente aconteceu isso. Quando aconteceu isso, o faraó deu a José o maior cargo, um dos maiores cargos da época, né? José seria o governador do Egito, e ele se tornou. Nessa questão de José era uma pessoa muito boa e conseguiu, né, com essa questão de guardar, de fazer a reserva de alimentos, né, por período de escassez, uma reserva em grande quantidade, conseguiu abastecer toda aquela área dali para as pessoas não passarem fome, para não morrer de fome, porque foi uma situação muito crítica, de muita fome, de muita escassez. Mas José conseguiu, através do seu sonho, fazer com que isso não acontecesse, com que muitas pessoas não morressem de fome. Foi aí que seus irmãos, mandados pelo seu pai Jacó, foi até lá, né, ao governador, para comprar mantimentos, né, porque estavam faltando. E quando chegou lá, José os reconheceu. Os reconheceu, fez alguns testes com eles não reconheceram José. E no final, José perdoou a todos e ainda garantiu a abundância e a prosperidade na vida de todas as famílias, inclusive do pai, que adorava, que gostava muito dele. Adorava não, né? Que nós temos que adorar a Deus. Mas que gostava muito dele e que sabia que ele ia chegar a um grande status. E foi motivo de grande felicidade para Jacó reencontrar o filho perdido e ainda numa posição de destaque sendo governador. E os irmãos foram perdoados e pediu também perdão, o perdão genuíno. Então, o que a gente pode tirar desse Gênesis 37, né? A gente pode tirar muitas coisas, muitos ensinamentos daí. Os principais ensinamentos é a inveja, né? A inveja e o ciúme, que são coisas tão corrosivas, que é capaz de fazer coisas tão ruins na vida de pessoas, né? A inveja é um sentimento de grande destruição na vida de quem tem e na vida de quem você vai ter, né? Essa inveja, de quem você vai ter e na vida de quem tem a inveja. Porque você vê que era irmão, mas nem por isso eles deixaram de ter a inveja e o ciúme do próprio irmão. E fazer o que fez, queriam até matar.
Mas Deus não permitiu, porque tinha grandes coisas para a vida de José, né? Tinha grandes realizações para a vida de José. Não foi permitido por Deus, mas tinham pensamentos de fazer isso. Mas Deus tocou no coração de um deles para evitar que acontecesse isso. E José foi empurrado a cada vez mais para lugares onde ele teve maus tratos, sim. Ele passou por maus momentos, sim. Ele passou por momentos de tribulações, sim. Apanhou, sofreu, mas foi empurrado em direção a várias pessoas que lhe ajudaram, que reconheceram a sua honestidade, o seu caráter, através das leis divinas, através de Deus. Então, quando ele passou por essas coisas, a gente também tem que se colocar no lugar de José. Quando você passa por grandes tribulações, com certeza Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Mas você tem que agir como José. José nunca quis vingança para com os irmãos. Ele fez assim uns determinados testes com os irmãos, mas não foi nada de querer maltratar. Só foi para os irmãos cair na real de que o que eles tinham feito com aquele irmão que ficou lá atrás, que ele não sabia que era o atual governador, não tinha sido uma coisa certa. José queria simplesmente que eles entendessem através daqueles testes que eles erraram em fazer aquilo, que como é injusto você passar por coisas que você nunca teve a intenção de magoar ninguém, que você nunca teve a intenção de trair ninguém, que você nunca teve a intenção de machucar ninguém. Aqueles testes que ele fez com os irmãos era só para colocar na cabeça dos irmãos que foi errado o que eles fizeram com outro irmão, né? Com José, que eles achavam que talvez tivesse morrido. Então, o que não ia mais encontrar mais nunca. E eles se arrependeram, eles se lembraram disso, né? Se lembraram dessa situação. E desde aqueles momentos eles se arrependeram. Mas eles foram, sim, né? Bem recebidos por José, né? Com fartura de alimentação e de bebida, com boas acomodações. Até o momento que José disse para eles que ele era o irmão dele, que eles tinham feito a maldade, mas que eles estavam ali com ele e ele tinha toda a intenção de amá-los como se não tivesse acontecido nada, porque o perdão fazia parte do amor. E foi esse grande exemplo que José fez. Perdoou através do amor, acolheu todos e deu prosperidade a todos na sua vida ali, que estava de abundância. Dividiu com toda a família, né? Toda a clã da geração de Jacó, através de José, né? Que foi tão humilhado, que foi passou por tantas tribulações. Mas Deus colocou ele num lugar de honra e de glória. E realmente, aquilo que ele sonhou se realizou, porque os irmãos, antes de saberem que era José, todos tinham se curvado perante a ele. Todos se curvaram perante a eles, assim como o sonho. Então, que isso sirva de reflexão, né? Que o que a gente faz aqui é mesmo, a gente paga através de uma coisa ou de outra, que a inveja, que o ciúme, que essas coisas são coisas destrutivas no coração de qualquer um, no coração de todos nós, que no final das contas, aqueles que nos prejudicaram, aqueles que nos colocou dentro daquele poço, como José foi colocado pelos irmãos, e até com a tentativa de querer matá-lo, sejam perdoados genuinamente, né? Sejam perdoados verdadeiramente, como José perdoou a todos eles, e que a gente possa, então,
se regenerar através desses ensinamentos de José, que foram verdadeiros ensinamentos, ensinamentos de um grande homem, ensinamentos de uma pessoa que tinha realmente Deus no coração, que pressentia que tinha a bondade nele, tinha o amor, e por isso lhe ofertou tudo o que ele tinha direito e muito mais, né? E além de tudo, ainda fez justiça no seu nome para com aqueles que com ele fez, aprontou e o machucou. Mas ele se saiu bem, ele se saiu vitorioso pelas graças do Divino Espírito Santo e de nosso Senhor Jesus Cristo, porque todos que fazem pagam e todos que passam são glorificados perante a Ele quando se tem fé, quando se confia, quando se tem a humildade e o perdão verdadeiro dentro do coração. Tenha uma boa tarde, né? Um bom fim de tarde. Fique com Deus e até a próxima.